A partir daí começou o psicopata Abraão entrar em ação. Essas 3 foram as que duraram mais tempo. E é a primeira, eu não sacaneei, mas fui sacaneado, ou talvez seria. Aqui foi a porrada que eu levei. A partir daqui eu criei uma armadura para não tomar porrada dessas 2. Ou seja, eu comecei a trair horrores para não ser traído. Ou se eu fosse traído, é como se a dor doesse menos. Por quê? Já traí mesmo, então se ela vier falando que me traiu, eu vou falar, tá tudo bem. Como é que é? Chifre trocado não dói, né? Um negócio assim na época que era falado. Por quê? Porque era exatamente isso. Elas faziam, eu pegava o que elas faziam e usava contra elas. Elas não tinham como se defender. Elas acabavam se sentindo culpadas e acabavam me pedindo desculpa. Olha o que eu fazia. Como eu sempre digo que eu vou na contramão do sistema, na contramão do que todo mundo ensina aí, as pessoas me perguntam o seguinte: Abraão, quem ama trai? Eu digo, trai. Quem ama mente? Mente. Quem ama abandona? Abandona. Quem ama bate? Bate. Quem ama mata? Mata. Então eu queria começar esse vídeo sobre relacionamento falando isso. Peço que vocês ouçam isso com todo o amor do mundo e não saia desse vídeo, para que vocês acompanhem o raciocínio e consigam entender por quê. Quem ama trai, quem ama mente, quem ama mata, quem ama abandona, quem ama rejeita e por aí vai. Eu vou começar contando um pouquinho de quem eu era. Quem era o Abraão nos relacionamentos. Traía, abandonava, rejeitava, maltratava no sentido de tratar mal, né? Não de agressão, nunca fui agressivo, mas era grosso, enfim, era o famoso macho boy lixo, né? Que o pessoal chama aí, você nem se ainda chama, mas era um termo muito utilizado aí pelas mulheres. Eu era o famoso boy lixo. E durante muito tempo eu carreguei uma culpa por conta disso, né? De ter me tornado essa pessoa que eu não era. Isso me fazia mal. Trair pra mim não era bom. Ser mulherengo pra mim não era bom. Rejeitar pra mim não era bom. Maltratar não era bom. Mas eu não sabia fazer outra coisa além disso. Isso ia me consumindo. Isso ia me fazendo mal. Era horrível. Mas vocês vão entender por que quem ama trai, quem ama mente, quem ama abandona, quem ama rejeita, quem ama mata, rouba e por aí vai. Eu morei em São Paulo antes de ir para Petrópolis. E a criação que eu tinha em São Paulo, eu era super protegido. Ou seja, eu não conhecia o mundo como de fato ele era. Por quê? Porque eu vivia nisso aqui, ó, num círculo onde todo mundo só via coisa boa, todo mundo só vivia coisa boa, tudo era sempre muito bom. Ou seja, eu não via traição, eu não via rejeição, eu não via abandono, eu não via maus tratos, eu não via nada disso. Não aprendi sobre nada disso durante um bom tempo da minha vida. Até que com a minha mudança para Petrópolis, eu comecei a ver traição, mentira, sabe, todas essas coisas que são normais, não naturais, acontecendo. E eu fui me envolvendo nessas mentiras, nessas coisas, porque eu tinha a genética disso. Meu pai era esse cara, meu pai agredia, então eu tinha esse gene adormecido dentro de mim. Só que esse gene não veio à tona porque eu vivia num ambiente onde não ativou esse gene. Até eu sair de São Paulo, dessa bolha, dessa super proteção, e ir para o Rio de Janeiro, para Petrópolis, aonde eu tive acesso e despertou esse gene em mim. Vocês já vão entender. Então, eu era um cara super protegido, super bonzinho. Eu era o famoso cara para casar no meu primeiro relacionamento em Petrópolis. Cara certinho, não traía, sabe, não era de zoeira, não era de balada, não bebia, não fumava, não fazia nada disso. Eu era
aquela super proteção, aquele cara que só conhecia coisa boa, só fazia coisa boa. Isso foi muito bom, me ajudou a ser o cara bom que eu sou hoje. Só que para o mundo em que a gente vive, isso foi horroroso. Então o que acontece? Quando eu fui para Petrópolis, no meu primeiro relacionamento, a gente ficou um tempo junto e tal, e esse cara sempre muito tranquilão, um belo dia eu quis ir para uma festa fantasia em Petrópolis, que lá o pessoal dizia que era, sei lá, 9 mulheres para cada homem. Troço de doido. Halloween do Quitandinha, que chama. Nesse linguajar chulo, a gente chamava assim, né? Pegar mulher. Então, pegar mulher era fácil nesse baile. Só que eu não era um cara de ficar com mulheres. Eu era um cara de namorar, eu era o cara sério, eu era o cara para casar. Então, o que acontece? Eu tinha uma máscara que eu tinha comprado aqui em São Paulo, que em Petrópolis não existia, que era uma máscara do Pânico que escorria sangue. E eu namorava. Aí eu fui falar com essa minha namorada, que eu ia nessa festa com os amigos e tal. Ela não podia ir na época. Eu tinha 18 anos, eu acho que ela tinha 16, eu não me lembro, ela era menor de idade, então ela não podia ir. Ela já conhecia a festa, já sabia a maldade que era, mas eu não tinha olhos para essa maldade, eu não vivia, não conhecia essa maldade. Eu falei, cara, mas eu vou para me divertir, pô, minha máscara é maneira, eu vou sair com os amigos para me divertir com eles. Eu não tô indo para pegar ninguém, porque ela falou isso, tipo, lá é, sei lá, 10 mulheres para cada homem. Mas eu falei, quem te falou que eu tô indo atrás de mulher? Não fazia sentido nenhum na minha cabeça. Na dela, a maldade imperava, porque ela conhecia o mundo, eu não. Aí beleza. Como um acordo, a família dela era espírita. De centro espírita, né? Eu acho que era um tio dela, recebia espíritos, né? Aí eu falei pra ela, faz o seguinte, eu vou no baile, aí você pergunta pros espíritos aí, eu não sabia como falar, eu falei, tu pergunta pra eles se eu te trair, o que você acha? Aí você vai ver se você pode confiar em mim ou não. Eu não lembro se ela concordou, se ela discordou, eu fui no baile, não fiquei com ninguém, teve uma situação, inclusive, eu vou contar aqui pra vocês, estávamos numa roda de amigos, éramos 6, e uma menina, que todos eles conheciam, menos eu, parou nessa roda, aí ela falou alguma coisa no meio da roda ali dos 6, e um amigo sussurrou no meu ouvido, essa mulher é afim do fulano. Eu, espontaneamente, assim, inocentemente, eu virei pra ela e falei, ô fulana, por que você não fica com fulano? Pô, tu é afim dele? Porra, o maluco me deu um cutucão, o amigo que sussurrou no meu ouvido, ele me deu um cutucão, ele, puta, não faz isso não, queimou o filme. Quando ele falou isso pra mim, que eu tava distraído com ele, a gente olhou, ela tava beijando ele. Só que olha o que aconteceu, ela terminou de beijar ele, deu um passo pra trás, no meio da roda ela falou assim, alguém mais quer? Hoje eu tô de graça, hoje tá de graça, hoje tá fácil. Ela usou alguma coisa assim. Porra, ninguém deixou de ficar com aquela mulher naquela roda. Ela rodou um por um, ela pegou um, pegou outro, pegou outro, pegou outro. Chegou na minha vez, ela parou e me olhou, tipo, e aí eu falei, não, muito obrigado, querida, não quero não, pode ir lá. Ela meteu o pé dela, a galera, porra, que isso, que doideira. Geral pegou, empolgadão, porra, Abraão. Eu falei, não, quero não, pô, moleque, a cabeça feita e tal. Realmente eu era. Não tava com ideia nenhuma disso, isso pra mim não existia. Aquilo foi impactante pra mim naquele momento. Eu falei, caralho, olha ela. Enfim, seguiu, isso aconteceu, não peguei ninguém, zoei, andei o baile todo lá, era uma putaria mesmo, bagulho. Festão muito maneiro, só que era exatamente o que a minha ex-namorada descreveu. 10 mulheres para cada homem, galera, se fez. Beleza, fui para casa, no outro dia encontrei com ela e perguntei a ela, eu falei, e aí, o que eles disseram? Eu fiquei com alguém, como é que foi? Mas sabe, com aquela pureza, com aquela tranquilidade de saber que não tinha feito nada e não ter problema nenhum de ir perguntar isso para ela. Fiz a pergunta, ela olhou para mim e falou assim, eles falaram que é para eu confiar mais em você. Eu falei, bom, então estamos resolvidos, seguimos nosso namoro. E eu estudava num colégio, Rui Barbosa, onde foi o colégio onde eu fui mais cobiçado.
Aí tinha uma menina, Luciana é o nome dela, não sei nem se esse vídeo vai chegar nela um dia. Ela queria ficar comigo, mas eu não sabia. E ela falava, Abraão, tem uma menina querendo ficar com você, dá uma chance pra ela. Eu falava, Luciana, não, e não, e eu não. Aí até um dia que ela falou assim, pô, quem é tua namorada? Pode ser que eu conheça. Eu falei, bom, tu não conhece, ela estuda no MV1, você não conhece. Ela falou, não, eu tô sempre no MV1. Pô, me fala quem é, que às vezes eu conheço. Enfim, falei quem era minha namorada. E nesse meio tempo, essa minha namorada, ela tinha falado que ia na festa da turma na casa de um moleque da sala. Até onde eu me lembro, tá, beleza, vai na festa da turma aí, da confraternização, né, de final de ano, eu não lembro muito bem. Beleza, vai sim. Ela foi pra essa festa, desculpa, voltando. Ela falou que era na casa de um amigo da turma, beleza, passou. Aí essa Luciana falou assim, Abraão, me fala quem é essa sua namorada, que eu procuro saber quem é, saber se eu conheço. Eu falei, tá. Aí eu falei, é a fulana. Ela foi pesquisar essa Luciana. E pasmem, ela voltou no outro dia no colégio e falou assim pra mim, Abraão, abre teu olho, tua namorada vai ficar com um cara, com o dono da casa onde ela vai na festa de confraternização da turma dela. Eu falei, como é que é? E olha só, o que aconteceu? Aí ativou o gene, foi mó doideira. O que aconteceu? A Luciana me contou isso, que essa minha namorada ia ficar com o dono da casa aonde ela ia na festa da turma. Olha só, antes dessa Luciana me contar, eu passando por uma praça em Petrópolis, quem conhece sabe, a Praça Dom Pedro, o colégio MV1, o intervalo do colégio MV1, como não tinha pátio, era ali na Praça Dom Pedro. Um belo dia eu estava passando a pé, eu e mais 2 amigos, passando a pé naquela praça, eu olhei para a praça, estava essa minha namorada com um cara magrelo, alto e cabeludo. Sabe quando você olha para a pessoa não sabe onde enfiar a cara, porque ela tá no erro? Não tem discussão. Tu olha para a pessoa, ela já, sabe, ela fica vermelha, ela fica sem reação, ela não sabe o que fazer, ela não vem até você. Foi esse dia. Eu olhei para a cara dela, ela tava com esse cara, eu ameacei cumprimentar, eu vi a cara dela vermelha, ela não sabia o que fazer, sabe? Ela ficou em choque, assim, parada, me olhando com a cara de, ai meu Deus, e agora? O moleque do lado dela. Aí eu olhei, sabe, não é que eu fingi que não vi, eu virei pra frente e continuei andando. Aí os caras, Abraão, tu não vai lá falar com a tua namorada, não? Eu falei, cara, finge que não viu e continua andando. Aí seguimos. Isso aconteceu, eu não lembro o que ela falou pra mim, eu acho que na época ela falou, esse era meu amigo de sala, eu tava ali, porque o nosso intervalo tava ali, a gente tava ali conversando, ela meio que deu esse migué, eu não tinha o que fazer a não ser acreditar, mas fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei, como é que é esse cara? A Luciana me descreveu exatamente o cara que eu vi na praça, do lado dessa minha namorada, quando ela não tinha onde enfiar a cara. Ali o bicho pegou, que ali, meu irmão, o sangue subiu. Eu acho que nesse momento esse gene que eu tinha do meu pai de mulherengo, de fanfarrão, de agressivo, veio à tona, explodiu dentro de mim, que eu não conhecia esse meu lado. Peguei, na época era cartão telefônico, olha só, cara, eu pedi alguém para arrumar um cartão telefônico, essa Luciana fez isso, lógico, era tudo que ela queria. Ela fez isso, ela arrumou um cartão telefônico, eu botei o cartão telefônico, essa minha namorada tinha celular, eu liguei pro celular, ela atendeu, aí eu mandei. Eu falei, aqui, você tá me achando com cara de trouxa? Ela, por que tá acontecendo? Aí eu falei, aí meio que deu um apagão, não lembro muito bem o que aconteceu depois, eu acho que a gente ainda continuou namorando, e ela disse que não ia fazer, eu disse que não fez, disse que não me traiu, enfim, até hoje eu não sei. E ela falava pra mim que nunca tinha me traído, mas ali despertou o gene da traição. Então, o que acontece? Para vocês entenderem, né, esse contexto de quem eu era, o cara bonzinho, super protegido, que não via maldade em nada, era super de boa, só que eu tinha dentro de mim esses demônios escondidos, guardados, presos dentro de mim, até que
eles vieram à tona por conta desse ocorrido. Essa primeira pancada que eu levei ou que eu levaria ativou uma armadura para que eu não tomasse mais pancada na minha vida. E eu ouvia de um amigo meu, aí ele falava: Abraão, namora da boca para fora, meu irmão. Fala pra ela que tá namorando e sai pegando outras mulheres por aí. Ele sempre falou isso pra mim. Eu pensava: meu irmão, que loucura. Olha a ideia desse cara. Porra, namora ela da boca pra fora e sai pegando outras mulheres. Cara, aquilo me fazia um mal só de ouvir. Eu falava: não, pô, não sou dessa. Aí por fim, esses caras até desistiram. Esse também. Tipo, não, Abraão é cabeça feita. Não adianta tu falar pra ele fazer o que ele não quer, que ele não vai fazer. E eu realmente não fazia. Não namorava uma mulher da boca pra fora e saía pegando outras por aí. Só que, depois dessa possível volta que eu levei ou que eu levaria, essa voz dele voltou na minha cabeça: namora da boca pra fora. Aí desgringolou tudo. A partir daí eu saí fazendo isso. Tipo, namorava literalmente da boca pra fora. Namorava uma mulher aqui e ó, saía pegando todo mundo por fora. Eu me tornei esse cara. Então, tipo, tive, sei lá, assim, namoros que duraram, né, tipo, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu acho que foram 4. Essas 3 foram as que duraram mais tempo. E é a primeira, eu não sacaneei, mas fui sacaneado, ou talvez seria. Aqui foi a porrada que eu levei. A partir daqui eu criei uma armadura para não tomar porrada dessas duas. Ou seja, eu comecei a trair horrores para não ser traído. Ou se eu fosse traído, é como se a dor doesse menos. Por quê? Já traí mesmo, então se ela vier falando que me traiu, eu vou falar: tá, tudo bem. Como é que é? Chifre trocado não dói, né? Um negócio assim na época que era falado. Aí eu pensava isso, tipo, vou trair, e se ela me trair, eu pelo menos estou seguro, uma falsa segurança. A partir daí começou o psicopata Abraão entrar em ação. Eu conheci um lado meu que eu não conhecia. De manipulação, de rejeição, de traição, de abandono, de ignorância, né? De tratar mal. Vou contar alguns exemplos aqui. Eu não tenho vergonha de contar. Por que eu não tenho vergonha de contar? Porque é por isso que hoje eu consigo ajudar os meus clientes com essa questão de relacionamento. Eles conseguem abrir coisas para mim que eles nunca conseguiram abrir para ninguém. Por quê? Porque eu passei por esse veneno. Eu passei por todas essas situações. Então, cara, eles se sentem muito mais à vontade de contar isso pra mim. Por quê? Porque, pô, eu tô contando isso pra um cara que passou, ele se curou, pô, então ele vai poder me ajudar. As pessoas ficam com medo de contar pra um e pra outro, por quê? Por conta desses demôniozinhos que elas têm. Todo mundo tem, fica tranquilo. Então, quando a pessoa chega até mim com essa problemática, eu consigo resolver de forma muito fácil. Por quê? Porque eu já passei por essa caralhada de coisa ruim. Olha só, depois de manipular, trair, eu vou contar um dos casos aqui para vocês entenderem, porque eu tô começando esse vídeo com as dores, tudo que eu vivi, tudo que eu fiz, e depois eu vou trazer a origem, por que eu cheguei a ser esse cara. Agora eu vou entregar as dores, os venenos, as cagadas que eu fiz. Então, ela, depois de tanto trair, depois de tanto manipular, depois de tanto maltratar, depois de tanto ser esse cara horroroso no relacionamento, eu levei para minha terapeuta. Contei para ela, eu falei: doutora, eu não sei o que está acontecendo, porque, pô, eu não consigo me relacionar com ninguém. Todas as minhas namoradas, porque assim, foram 4. Essa eu não traí, essas 2 eu traí horrores, e essa última aqui não. Essa última aqui, ela tinha 2 filhas, essa última aqui não, mas eu ainda era o psico. Eu só não traía, mas eu era psico. Vocês vão entender o que é esse psicopata com manipulação. Eu falei com a minha psicóloga, eu falei: doutora, não dá, tipo, todos os meus relacionamentos, elas falam a mesma coisa.
Abraão, não dá para discutir com você, só você tem razão. Tudo tem que ser do teu jeito. E eu falava, cara, eu falei até isso no vídeo anterior da frustração, que eu descobri de onde veio isso. Aí eu ficava... Chegou um momento que eu falei, todas elas estão repetindo a mesma coisa. Será que o problema está nelas ou está em mim? Aí foi onde eu fui levar para terapeuta. Aí eu falei com a minha psicóloga, eu falei, mas doutora Vitória, o negócio é o seguinte, eu só pego o que elas fazem. Elas fazem, eu mostro para elas, está aqui, ó, você que fez. Aí o que acontece? Elas não têm argumento para debater comigo. Nossa, eu tava grandão. Eu tava me achando o máximo. Por quê? Porque era exatamente isso. Elas faziam, eu pegava o que elas faziam e usava contra elas. Elas não tinham como se defender. Elas acabavam se sentindo culpadas e acabavam me pedindo desculpa. Olha o que eu fazia. Meu nível de psicopatia para manipulação. Aí eu falei com a minha doutora lá, com a minha psicóloga. Falei, doutora Vitória, o que acontece? Eu só dou corda para elas se enforcarem. Aí ela anotou. Aí ela me explica como é que é isso. Aí eu expliquei como é que eu fazia. Ah, doutor, ó, isso aqui, isso assim, assim. Aí eu fui montando tudo o que acontecia no meu relacionamento. Até chegar aqui e as minhas namoradas caírem. Aí quando elas caíam eu falava, tá vendo? Aí ó, você fez o que eu falei que você ia fazer. Sempre botava a culpa nelas e elas não conseguiam sair daquilo. Sabe, por mais que elas estivessem certas, olha que doideira, por mais que elas estivessem certas e não estavam mentindo, elas não tinham como sair da armadilha que eu criei. Olha que loucura. Por quê? Eu criava a situação aqui embaixo e ia dando corda para elas se enforcarem. O que elas faziam? Elas entravam na minha manipulação, faziam tudo o que eu queria sem perceber, chegava aqui em cima, acontecia o que eu dizia que ia acontecer. Ou seja, eu estava certo sempre. Simples assim. Aí a minha psicóloga me mostrou isso. Ela, Abraão, o que acontece? Você cria a situação, você cria tudo, você vai dando, ela ainda enfatizou, você vai dando corda para elas se enforcarem, até chegar onde você quer. Quando elas fazem o que você quer, elas se enforcam. Aí você entra e fala que tem razão. Você fala, tá vendo? Vocês não conseguem, porque você pega o argumento delas e usa contra elas. Claro, porque você criou a situação. Nossa, aquilo entrou como um soco na minha cara, no meu estômago. Eu mais uma vez fiquei com aquela cara de gol contra, olhando para minha psicóloga, viajando assim, e lembrando de todas as situações que eu vivi, de tudo que eu tinha feito, de tudo que tinha acontecido. E pensei, eu falei, meu Deus, eu estraguei todos os meus relacionamentos. Eu sou um bosta, enfim, aí entrou a culpa, né? Eu comecei a me culpar do cocô que eu era, das merdas que eu tinha feito, que eu precisava pedir perdão para todas as minhas namoradas. Olha, eu vou te falar, foi algo que eu carreguei até os meus 30 e... Hoje eu tenho 36, até os meus 34 anos eu carreguei essa culpa, sem entender, mas me sentindo culpado por ter traído, por ter sido o lixo que eu fui. A chave só virou ano retrasado. Não, 2021. Início de 2021 foi onde a chave virou. Eu já tinha seguido minha vida, estava fluindo e tal, só que eu ainda, inconscientemente, eu estava preso nessa situação lá. E num próximo vídeo eu vou explicar para vocês melhor, porque esse já está dando aí meia hora de vídeo. Mas eu quis, assim, deixar aqui para vocês entenderem quem é o Abraão, esse cara gente boa, esse cara maneiro, esse cara bonzinho, mas que tinha vários demônios aqui dentro, escondidos dele, que vêm da infância, que vêm da genética, que eu não sabia, que eu não conhecia, que nunca havia despertado, que só despertaram depois da primeira porrada, ou possível porrada, que aí eu criei uma armadura para não apanhar mais. Aí todos os meus relacionamentos foram frustrados, foram, entre aspas, uma bosta durante um período. Por quê? Por causa do meu comportamento.
eu era o responsável por estar destruindo as relações. De 90% das relações que eu tive, de 100%, 90% eu estraguei todas elas. Então, assim, no próximo vídeo eu vou falar um pouco melhor disso para vocês entenderem. Aqui eu quis entregar um pouco das dores. Então, eu peço a ajuda de vocês para que, se ficou alguma dúvida, ou tipo, Abraão, mas o que você fazia? Se vocês tiverem curiosidade de saber sobre essas dores de relacionamento, algo que vocês estejam passando, põe aqui no comentário para mim, tira essa dúvida, ou me manda lá no Instagram, no direct, caso você não queira expor ali a sua imagem, o seu relacionamento, ou bota tipo, Abraão, uma amiga minha tá passando por isso. Não tem problema, e eu respondo para vocês aqui, faço vídeos para que a gente consiga interagir, vocês consigam entender, a partir das dores que eu passei, como hoje eu consigo tratar os meus clientes de acordo com tudo que eu vivi e me curei. Fica muito mais fácil, entendeu? Isso é ter sabedoria, né? Sabedoria vem depois da experiência. Não dá para você ser sábio se você não passou pela experiência. Ah, você tem muito conhecimento. Ok, você é um conhecedor especialista. Agora, sabedoria é só depois da experiência, que você passa por aquilo, aí você aprende sobre aquilo, aí você consegue falar muito bem sobre aquilo. Então, já até deixei mais ou menos no ar aí um tema que eu ainda vou trazer aqui sobre demônio, que é contramão também de tudo que vocês já ouviram. Então, deixa essa contribuição aí, bota teu comentário lá, se tu gostou, se tu não gostou, se tem alguma dúvida, se tem algum caso, se você passa por alguma coisa nesse sentido, se não ficou claro, para que eu consiga ter essa direção de vocês, para onde seguir, para que a gente esteja o máximo alinhado dentro desses conteúdos, para que eu consiga acionar em vocês esse mecanismo de cura, para que vocês consigam sair desses relacionamentos abusivos, como eu fui um desses caras muito abusivos no relacionamento. Então eu peço que vocês deixem um like aqui, se inscrevam no canal e comenta aí curiosidade, pergunta, elogio, crítica, para que eu possa saber qual é o caminho que está indo aqui, para que eu consiga direcionar vocês e ajudar cada vez mais vocês a abrir, expandir a mente de vocês, para que vocês consigam sair desses relacionamentos abusivos, de frustração, como eu tenho visto, como eu tenho falado, de traição, todas essas dores, ok? Então tamo junto e até o vídeo 2 do relacionamento.